Vamos então para a nossa aula de número 67, na sequência geral do curso, e nossa segunda aula do módulo Direção Defensiva. Repetindo, para quem ainda não acessou o site, acessem, por favor, www.autoescolaonline.net e baixe gratuitamente na aba Downloads o resumo sobre este conteúdo, sobre essa matéria. Tá ok? Tá aí nossos e-mails para contato e vamos lá. Nós vamos falar agora sobre os fundamentos da direção defensiva, ou os princípios fundamentais dos quais todo condutor deve lançar mão para que seja considerado um motorista nota 10. Ok? Eu coloquei aqui esse acrônimo CHAPD, vocês vão entender agora o que esse CHAPD significa. Na verdade, são as iniciais, ou as letras iniciais dos 5 fundamentos que nós vamos trabalhar, ou vamos tratar aqui agora. Quais são esses fundamentos? Vamos lá. O C é de conhecimento, ok? Todo condutor precisa ter conhecimento? Claro, conhecer o quê? Conhecer as regras e leis de trânsito, conhecer o veículo que está dirigindo, conhecer os riscos aos quais está sujeito. Tudo isso é muito importante, é fundamental, é essencial. Por isso é chamado de fundamento, é fundamental. Tá? E o H? O H seria de quem? O H é de habilidade. O condutor precisa de habilidade? Claro, habilidade quer dizer domínio sobre o veículo, certo? Para eu dizer que um condutor tem habilidade, eu preciso observar se ele tem domínio sobre a máquina, ok? Se ele consegue ter a máquina em suas mãos, parar quando ele precisar, quando ele quiser, sair suavemente, fazer uma mudança adequada de marchas, não ter problemas para estacionar o veículo, certo? Em vagas, não ter problemas para parar e arrancar no morro, ok? Não ter problemas ao conduzir o veículo em vias de velocidade maior, é o caso de rodovias e vias de trânsito rápido. Então aí entra o fundamento habilidade, ok? E o A é de atenção, ok? Atenção é o seguinte, a direção defensiva, ela nos mostra pelo menos 3 tipos de atenção que normalmente são adotados pelos condutores. Existe a atenção difusa, que é que nós vamos tratar dela aqui. A atenção difusa é a atenção adequada, certo? É a atenção recomendável, que todo condutor deveria utilizar. Como é que é a atenção difusa? É aquele condutor que, ao entrar no veículo, ele já procura posicionar o banco de maneira que ele tenha o maior ângulo de visão, o maior campo de visão possível, né? Ele regula os retrovisores adequadamente, ampliando ao máximo o campo de visão, reduzindo também ao mínimo possível os pontos cegos do veículo, certo? Então, essa é a atenção difusa. Ele está atento à frente, laterais, retaguarda, painel do veículo. É o condutor que está concentrado no ato de dirigir e dedica essa sua atenção, além de exclusivamente ao ato de dirigir, ele está com a sua atenção voltada para os principais pontos da condução do veículo. Existe ainda a atenção fixa. O que é a atenção fixa? É aquela onde o condutor fixa a sua atenção em um único ponto. Isso pode acontecer circunstancialmente, ou seja, num dado momento, né, numa única circunstância, ou pode acontecer mesmo por falta de postura. Tem muitos motoristas que colam o banco no volante e dirigem com o nariz a 3 dedos do volante. O que acontece? Ele não consegue, em razão dessa postura inadequada, ele não consegue ter uma visão ampla dos retrovisores internos, ou interno e externos, né? Ele é o tipo de motorista que só dirige olhando para frente. Ele não tem a preocupação com os demais pontos necessários à boa condução do veículo. Essa é a atenção fixa por falta de postura. Existe ainda a atenção fixa circunstancial. Um exemplo
é quando o condutor quer ultrapassar um outro veículo. Tem um caminhão, uma carreta na frente. A preocupação dele é unicamente na contramão. Ele olha a contramão, se a contramão estiver livre, ele entra ultrapassando, esquece de olhar a retaguarda, esquece de olhar a lateral. Numa dessas, ele atinge a faixa da esquerda. Ele pode, ao entrar na faixa da esquerda, ele pode atingir um veículo que esteja nessa faixa, que já esteja se ultrapassando, certo? Então é onde ele adota a atenção fixa circunstancialmente. Inclusive esse segundo caso que eu abordei aqui, ele é muito comum, tá? No dia a dia. Motoristas que querem ultrapassar esquecem de olhar lateral e retaguarda, olham só à frente e já entram ultrapassando. Isso é muito comum, é causa de acidentes constantemente. Então, atenção fixa, de forma alguma, você deve utilizar, tá? Existe ainda a atenção dispersiva, a situação onde o motorista dirige de maneira dispersiva. O dispersivo, ele está relacionado a disperso, distraído. É quando o condutor divide a atenção dele com outras coisas que não sejam exatamente dirigir o veículo, né? Por exemplo, ele pode estar dirigindo e falando ao celular, ou dirigindo e mexendo no som do veículo, ou dirigindo e comendo alguma coisa, ou bebendo. Ou seja, ele não está concentrado unicamente no fato ou ato de dirigir. Então entra aí a questão da situação dispersiva, né? Ou atenção dispersa, dispersiva. Então vejam, difusa é adequada, fixa e dispersiva não, são inadequadas, erradas, beleza? E o P seria de previsão. O motorista precisa de previsão? Claro, o que é a previsão? É a possibilidade, ou no caso, a capacidade de antecipar-se às situações, certo? O motorista que tem essa capacidade de antecipar-se às situações, aos riscos, ele certamente vai dirigir com muito mais segurança e dificilmente será surpreendido no trânsito. Ele vai estar sempre preparado para situações que possivelmente venham a acontecer. A capacidade de previsão do motorista está diretamente relacionada à sua vivência no trânsito. Claro que quanto mais experiência a gente tem com o trânsito, quanto mais o dia a dia, né, a gente tem ali, a vivência do dia a dia, isso vai nos proporcionar uma maior capacidade de previsão de situações. E a letra D é a decisão. Decisão, convicção ao agir. O condutor no trânsito, ele por diversas situações, ele vai precisar, ele vai se ver na hipótese de ter que decidir. E decidir com presteza, com rapidez e com convicção. Muitas das vezes ele não vai ter oportunidade de errar, né? Quando a gente está se relacionando aí a vias onde a velocidade desenvolvida é maior, um erro, uma dúvida, uma indecisão, por questão de segundos que seja, 2, 3 segundos, pode ser tempo demais e ele não ter mais a oportunidade de corrigir. Então o motorista precisa de decisão? Precisa tanto para se resguardar no quesito segurança, como também no quesito fluidez do trânsito, né? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando você chega, a preferência é sua, você percebe que o motorista que vem contra você ali, ele mesmo não tendo a preferência, ele não apresenta ali indício de que vai parar. Então o que você faz? Você entra assim mesmo, você avança o cruzamento impondo a sua preferência, e se o acidente acontecer, não tem problema porque você está certo? De forma alguma. Você vai ter decidido errado se fizer isso. A preferência é sua, mas a decisão que você tomou não foi a mais adequada. Se você percebe que o outro motorista não vai parar, você para, mesmo a preferência sendo sua. Lembre-se, o motorista defensivo não impõe o direito, não impõe a razão, certo? E eu estava até me confundindo aqui na explicação, mas o oposto também pode acontecer. Às vezes a preferência não é sua, a preferência é do outro condutor, e você adota as providências ali para parar o veículo, mas percebe que o outro condutor também
começa a diminuir a velocidade para parar o veículo. Aí ele vai e manda você passar. O que você deve fazer? Passar. Certo? Ah, mas a preferência é dele, como é que eu vou passar? Decisão, é questão da decisão. A preferência é dele? Tudo bem, então o direito é dele, passar ou não. Ele tem o direito de passar e não o dever de passar. Então eu costumo dizer isso muito para os meus alunos. A decisão ela está envolvida até nessa questão de fluidez para o trânsito. Decida. A preferência sendo sua, você perceber que o outro não vai parar, para você. Agora a preferência é dele. Você perceber que ele parou e você deu a preferência para você, siga, prossiga, não tenha dúvida quanto a isso. Beleza? Então vejam, toda vez que na sua prova abordar o tema fundamentos, você vai lembrar deste acrônimo aqui, ó, certo? Acrônimo é o nome dado a palavras formadas com iniciais de outras palavras, tá? Ou seria, no caso, uma acróstica, né, dentro da língua portuguesa. Talvez eu possa estar enganado aqui, mas não vem ao caso, que isso não vai ser perguntado na prova de vocês, né? Mas enfim, falou fundamento, vocês vão lembrar do CHAPD. Lembrem-se do CHAPD, que isso vai remeter vocês a lembrar dos 5 fundamentos aqui. Beleza? Voltamos dentro de alguns instantes com a nossa próxima aula de direção defensiva. Até daqui a pouco.